Olá, meu nome é Cláudia Cair, sou engenheira eletrônica especializada em gestão ambiental e atualmente mestranda do Programa de Engenharia Urbana da UFRJ, onde desenvolvo trabalhos com resíduos sólidos. Atualmente, venho focando especificamente em resíduos eletroeletrônicos. Com a orientação dos professores Cláudio Mahler e Ellen Vasques, ambos da UFRJ, apresentamos aqui no terceiro SIBULU, dentro do eixo temático de Meio Ambiente e Saneamento, o trabalho Avaliação de Procedimentos Urbanos de Descarte de Resíduos Eletroeletrônicos Domiciliares, uma proposta metodológica. A economia circular vem sendo apontada por muitos estudiosos como uma alternativa ao modelo tradicional de economia linear de produção, que absorve crescentes volumes de recursos naturais e gera continuamente resíduos dos métodos de produção. O objetivo é reaproveitar ao máximo os resíduos, reinserindo-os como matéria-prima na cadeia produtiva. Desta forma, através da gestão integrada de resíduos sólidos, vários problemas são evitados, como a degradação ambiental e a escassez de recursos naturais economicamente importantes. China e União Europeia foram os primeiros a desenvolver estudos sobre economia circular, enquanto a Alemanha e o Japão foram pioneiros na introdução de políticas públicas no sentido de implantá-la. Estes países observaram que o consumidor tem um papel fundamental, desde a compra consciente do produto, o uso e o reuso desse produto pelo tempo máximo de vida útil, a opção pelo reparo em alguns casos, e principalmente no momento de escolher o descarte mais adequado, seja para reciclagem ou como rejeito. Entre os diversos tipos de resíduos produzidos no mundo, o crescente aumento na geração de resíduos eletroeletrônicos chama atenção. Pode-se observar que em 2016 foram gerados quase 45 milhões de toneladas de resíduos eletroeletrônicos no planeta, cerca de 6,1 quilos por habitante. Já em 2014 haviam sido apenas 42 milhões de toneladas, ou seja, 5,9 quilos por habitante. Poderíamos pensar que este aumento do descarte de resíduos eletroeletrônicos no mundo é apenas um reflexo do aumento populacional. Porém, se fosse assim, o descarte per capita permaneceria o mesmo. Mas o que se vê é que cada pessoa está gerando mais resíduos eletroeletrônicos por ano. Isto é decorrente da obsolescência programada e do crescente consumismo da nossa sociedade. Esse volume crescente vem alarmando os estudiosos e responsáveis pela gestão de resíduos em diversos países. Políticas públicas específicas para esse setor vêm estimulando a produção mais limpa, o ecodesign, sistemas de logística reversa, onde o consumidor representa um elo muito importante. E para estimular a participação dos consumidores no sistema de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos, algumas políticas públicas vêm sendo implementadas. Na Europa, a Diretiva Europeia estabelece que os equipamentos podem ser retornados sem custo para o consumidor, através dos distribuidores, que são obrigados a recebê-los. Já no Japão, o consumidor é o responsável financeiro pela coleta e pela reciclagem, e paga uma taxa ao descartar o seu equipamento. Há também um sistema de manifesto que registra toda a logística de devolução do equipamento pelo consumidor a um revendedor, o transporte do equipamento até o fabricante ou o importador e até o reciclador. Na China, a ideia é incentivar o consumo sustentável e a responsabilidade compartilhada do consumidor. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lançada em 2010, determina que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa para os resíduos de seus produtos, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Desta forma, para o setor de resíduos eletroeletrônicos, a política nacional adota a responsabilidade compartilhada entre produtores e consumidores, reforça o papel do consumidor e destaca a importância de um acordo setorial para que seja implantado o sistema de logística reversa desses produtos. No acordo setorial de resíduos eletroeletrônicos,
Deve ser definido como será o sistema de logística reversa, os critérios de coleta e de transporte, qual a cobertura geográfica alcançada por essa coleta, se será realizada através de pontos de entrega ou centrais de recebimento, qual a destinação que será dada aos resíduos coletados, como o consumidor deve se inserir nesse sistema e como tudo isso será comunicado aos consumidores. Em 2013, o Ministério do Meio Ambiente lançou o edital para dar início ao acordo setorial de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos. Várias sugestões foram recebidas e foram sintetizadas em uma única proposta que vem sendo discutida longamente pelo setor. Uma proposta resultante foi finalmente encaminhada para consulta pública, agora em agosto de 2019. E após receber vários comentários de todos os stakeholders, incluindo a sociedade civil, o acordo setorial está atualmente em fase de revisão e deve ser assinado ainda em outubro de 2019. Sem conhecer com clareza como funciona o sistema de logística reversa para eletroeletrônicos, cada consumidor pode adotar diferentes atitudes no momento de descartar seus resíduos eletroeletrônicos. Ele pode decidir reutilizar, pode enviar para reciclagem em alguma empresa não regulamentada, pode tentar reparar o produto, pode descartar de forma inadequada junto ao lixo comum ou simplesmente guardar em casa. De acordo com relatórios gravimétricos feitos pelas companhias públicas de limpeza, parte da população efetua seu descarte de eletroeletrônicos junto ao lixo comum. Alguns autores buscam compreender melhor o fenômeno da retenção de eletroeletrônicos nas residências. Segundo o estudo de Rodrigues, Gunter e Boscov, de 2015, os indivíduos guardam equipamentos obsoletos e avariados em suas residências por falta de opções de destinação e também por esperarem uma oportunidade de obter algum retorno financeiro. Afinal, o equipamento representou um custo inicial. Os autores buscaram mensurar, através de questionários, as quantidades e tipos de resíduos eletroeletrônicos domiciliares gerados na cidade de São Paulo, bem como os tipos de destinação dada a esses resíduos. Nesse estudo, no entanto, não foram consideradas as características socioeconômicas da população estudada. Em 2017, Etchegaray e Hanstein investigaram, também através de questionários, a intenção da população brasileira em colaborar na coleta de resíduo eletroeletrônico, versus a sua real atitude no momento do descarte. Como resultado, eles constataram uma enorme distância entre intenção e ação. A pesquisa foi aplicada em 9 das principais cidades brasileiras e considerou aspectos socioambientais, como gênero, idade, renda e nível de escolaridade. Já o estudo de Dias, Machado, Uda e Bernardi sobre retenção identificou em 2017 134 unidades produtivas que efetivamente trabalhavam com resíduo eletroeletrônico no Brasil. Para 81,8% dessas unidades, a principal forma de obter material era através de parcerias com outras empresas, para dar destinação correta aos equipamentos obsoletos delas. Para 68,2% das unidades produtivas de resíduo eletroeletrônico, a coleta pulverizada usando frota própria é a segunda maior fonte de material. E para 63,6% dessas unidades, o material entregue pela população diretamente nos pontos de entrega voluntária deles, os PEVs, é a terceira fonte mais importante de obtenção de resíduos. Ou seja, mais da metade das unidades produtivas de resíduo eletroeletrônico brasileiras dependem do material depositado pelas pessoas nos PEVs. Esses dados demonstram que o comportamento da população frente ao descarte de resíduo eletroeletrônico impacta diretamente a cadeia de reciclagem pós-consumo desse material. Identificar e entender os motivos que levam o consumidor a descartar ou a reter seus eletroeletrônicos permite desenvolver medidas para estimular o descarte correto e, assim, aumentar o volume depositado nos PEVs. Significa ter mais resíduos voltando à cadeia produtiva e, consequentemente, um maior estímulo a toda a cadeia da reciclagem de eletroeletrônicos, aumentando a geração de empregos e reduzindo a contaminação do meio ambiente. O principal objetivo desse trabalho é propor uma metodologia que permita investigar como o cidadão realiza o descarte dos resíduos eletroeletrônicos em seu domicílio,
conhecer as principais razões que o impedem de descartar esses resíduos e relacioná-la aos aspectos socioeconômicos da população estudada, através do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, de cada localidade selecionada. A metodologia proposta vai permitir identificar possíveis problemas, facilidades e dificuldades enfrentadas pela população no momento do descarte. Poderá colaborar também no desenvolvimento de sugestões que aumentem a probabilidade de retorno desses resíduos ao setor produtivo, visando a reutilização, reciclagem ou outra forma de destinação final correta. Aqui são apresentadas as etapas que compõem a metodologia proposta. A seguir, cada etapa será detalhada. Etapa 1. Definição dos locais a serem estudados. Essa metodologia propõe estudar de forma quantitativa, utilizando-se um questionário, os procedimentos de descarte adotados pela população de 2 bairros de um mesmo município, populações que apresentem diferentes situações socioeconômicas. Esta metodologia sugere a utilização do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Ele proporciona uma forma de medir o desenvolvimento humano de cada país, através do bem-estar de sua população e não apenas pelo produto interno bruto per capita. O IDH é calculado a partir de 3 componentes socioeconômicas relativas à população de um país: saúde, renda e educação. Em termos de saúde, uma vida longa e saudável é representada pela expectativa de vida ao nascer. A componente econômica é medida pelo PIB per capita. E a educação reflete o acesso ao conhecimento que é proporcionado à população neste país, representado pelo grau de escolaridade média de adultos acima de 25 anos, e também pela expectativa de anos na escola para as crianças em idade escolar. A definição dos 2 bairros a serem pesquisados deverá ser produto do cruzamento de 2 fontes de informação distintas, onde uma deverá apresentar os dados de gravimetria dos resíduos eletroeletrônicos por bairro e a outra deverá conter a relação bairro-IDH. Desta forma, será possível identificar 2 bairros com diferentes IDHs, onde se tem informações sobre geração de resíduo eletroeletrônico em cada um. Etapa 2. Definição da amostra mínima. Para que esta pesquisa tenha valor científico, precisa ser aplicada em uma amostra com significativa representatividade, para que se possa posteriormente extrapolar os resultados. Ou seja, precisa ser aplicada em pelo menos uma amostra mínima de pessoas que represente estatisticamente o universo total de pessoas da população. Com base na população dos bairros escolhidos para a pesquisa, deve-se calcular o número mínimo de questionários que devem ser respondidos para que se alcance o grau de confiança desejado para a pesquisa. Recomenda-se adotar um grau de confiança de 95% e erro amostral de 5%. Etapa 3. O desenvolvimento do questionário a ser aplicado. O questionário a ser aplicado deve ter foco no objetivo principal da pesquisa, ou seja, identificar os hábitos de descarte de resíduo eletroeletrônico de uma determinada população. O mesmo questionário deve ser aplicado em ambos os bairros definidos para a pesquisa. O pesquisador deve estabelecer com clareza o propósito de cada pergunta e o significado de cada resposta. O fato da população-alvo do questionário ser formada por 2 grupos com diferenças socioeconômicas consideráveis é um desafio adicional. Então, deve-se evitar gírias, abreviações e termos sofisticados, pois podem comprometer a compreensão das perguntas. Como as características socioeconômicas das populações entrevistadas nesse estudo já estarão definidas pelo IDH de cada uma, não há necessidade de perguntas socioeconômicas, o que toma mais tempo e muitas vezes gera constrangimento. Etapa 4. Validação do questionário. Uma vez definido o questionário, é importante validá-lo para saber se ele é capaz de mensurar o que se propõe. Deve-se realizar um teste piloto com um público bem reduzido para validar o conteúdo, a apresentação e se há necessidade de incluir, excluir ou melhorar a redação de alguma pergunta. Pode-se testar também se a forma de comunicação via escola funcionará conforme o esperado. Etapa 5. Aplicação do questionário nas áreas definidas.
Para poder alcançar uma amostra bastante variada, sugere-se nesse trabalho que as escolas públicas das duas localidades selecionadas sejam facilitadores da pesquisa. O questionário deve ser distribuído em escolas de diferentes níveis de formação escolar, como pré-escola, ensino fundamental, ensino técnico, etc. A escola, então, enviará os questionários para os familiares através da agenda escolar do aluno, por exemplo. Os familiares preencherão o questionário dentro de um prazo específico e o retornarão para a escola pela mesma forma. É um método conhecido como drop-off pickup, ou deixar buscar, e costuma apresentar taxas de resposta mais altas que outros métodos. Etapa 6. Tabulação dos dados obtidos. Através dos questionários respondidos, cada um dos dois bairros fornecerá seus dados para cada uma das variáveis estudadas. As respostas de todas as questões propostas devem ser registradas de forma metódica e objetiva. O resultado será uma extensa tabela com uma coluna de dados para cada bairro, com informações como, por exemplo, quantos por cento dos respondentes retêm em casa seus aparelhos eletroeletrônicos sem uso? Quantos não descartam por falta de um local apropriado próximo à sua residência? Quantos depositariam seu aparelho quebrado no lixo comum? Etapa 7. Análise estatística dos dados. Os resultados dos questionários, após tabulação, deverão receber um tratamento estatístico, que pode ser feito através de programas de análise de dados existentes no mercado. Etapa 8. Considerações para posterior discussão dos resultados. Nesta etapa, já se tem os resultados da pesquisa devidamente tabulados e estatisticamente validados. Cada resultado deverá ser interpretado e discutido. Inicialmente, pode ser feita uma análise das diferenças e similaridades de cada situação socioeconômica pesquisada. Posteriormente, pode-se também discutir os dados sob a ótica de uma cidade única, um intervalo cujos IDHs extremos seriam representados por esses dois universos pesquisados. Como resultados deste trabalho, apresentamos exemplos de aplicação da metodologia. A metodologia sugerida para a etapa 1, definição dos locais pesquisados, foi aplicada à cidade do Rio de Janeiro. Para definir os dois bairros a serem pesquisados, foram consideradas como fontes de dados duas fontes distintas. A primeira é o relatório Caracterização dos Resíduos Sólidos Domiciliares da cidade do Rio de Janeiro, 2016, elaborado pela Gerência de Pesquisas da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, a Conlurb. Anualmente, este relatório disponibiliza os resultados das análises gravimétricas dos resíduos sólidos urbanos coletados desde 1995 em cada rota de coleta na cidade. E a partir de 2009, os dados sobre eletroeletrônicos passaram a ser também discriminados no relatório. A segunda fonte é o Atlas do Desenvolvimento Urbano no Brasil, conhecido como Atlas Brasil, elaborado conjuntamente pelo IPEA, o PNUD e a Fundação João Pinheiro, com apoio do governo federal. Este atlas é disponibilizado através de uma plataforma online, onde é possível realizar consultas ao IDH dos municípios brasileiros, chamado IDHM, e também ao IDH dos bairros de uma região metropolitana, seja de forma pontual ou uma consulta como ranking. De acordo com o ranking do Atlas Brasil 2013, o melhor IDH do município do Rio de Janeiro é 0,959, na região próxima ao Parque Lage, no bairro do Jardim Botânico, na zona sul da cidade. O pior IDH do município é 0,604, em locais como Vila Paciência e Jardim Água Branca, que ficam na zona oeste da cidade. No entanto, ao utilizar essas duas fontes de dados, foi necessário adotar alguns critérios para garantir a correta representatividade da pesquisa. O relatório de gravimetria da Conlurb apresenta dados segregados por bairros de cada região administrativa. Já no Atlas Brasil, a unidade territorial avaliada para o cálculo do IDH pode ser um bairro, um grupo de bairros ou uma subdivisão de um bairro. Efetuando o cruzamento dos dados do relatório de gravimetria da Conlurb com os dados do Atlas Brasil correspondentes ao ranking das Unidades de Desenvolvimento Humano do Rio de Janeiro, e também eliminando distorções como subdivisões ou agrupamentos de bairros, foi possível definir o bairro do Maitá, situado na Zona Sul, como o local de IDH mais alto a ser estudado. Da mesma forma, foi possível definir o bairro de Bairros Filho, na Zona Norte, como o local de IDH mais baixo a ser utilizado no estudo.
Esta figura mostra onde estão localizados os dois bairros escolhidos no mapa da cidade do Rio de Janeiro. A distância direta entre eles é de 21,6 quilômetros. Deve-se conhecer o comportamento do IDH de cada bairro estudado para ter maior compreensão sobre o perfil da população local. O gráfico mostra a evolução no IDH entre os censos de 2000 e 2010 em cada bairro estudado. Observa-se que a componente de educação foi a que apresentou maior crescimento no período, sendo mais expressiva no bairro de Barros Filho do que no Maitá. Esta constatação é importante, pois o grau de conscientização sobre resíduos em geral é usualmente diretamente relacionado ao nível geral de educação de uma população. Mesmo antes da aplicação dos questionários, também pode-se efetuar algumas análises nos dados de gravimetria dos bairros em foco. Em 2016, misturados aos resíduos comuns, a Conlube apurou que o bairro de Barros Filho gerou praticamente o dobro de resíduos eletrônicos do que o Maitá. Nota-se que, apesar do Maitá ser um bairro com alto nível de renda e educação, ainda apresenta dificuldades no momento do descarte. Dificuldade que pode advir de diversas causas, como desinformação ou desinteresse, por exemplo. Com base nisso, um pesquisador pode desejar verificar, durante a análise estatística dos dados, se há alguma correlação entre a variável IDH e o descarte inadequado de resíduos eletroeletrônicos. A metodologia proposta para a etapa 3, desenvolvimento do questionário a ser aplicado, foi também posta em prática. Desenvolveu-se então um modelo de questionário com um cabeçalho informativo, contendo uma lista sucinta de exemplos de aparelhos elétricos e eletrônicos de pequeno porte que, ao fim de sua vida útil, são considerados resíduos. Esta lista tem o objetivo de deixar claro para todos os respondentes, logo no início do questionário, o que são resíduos eletroeletrônicos, equalizando os diferentes níveis de conhecimento sobre o tema. Como comentado anteriormente, os dois grupos apresentam diferenças socioeconômicas consideráveis. O linguajar e a apresentação do questionário devem levar tais diferenças em conta, pois elas podem comprometer a compreensão das perguntas pelo respondente ou gerar ambiguidade, e assim interferir no resultado. A sequência das perguntas também é importante, pois facilita a compreensão e, consequentemente, o raciocínio do respondente, reduzindo o tempo de resposta total. No caso desse exemplo, as perguntas foram ordenadas numa sequência que inicia estimulando o respondente a perceber o problema, passa as motivações e segue em direção a possíveis ações mitigadoras nas quais ele poderia se envolver. Nesse exemplo, foram inseridas inicialmente questões sobre retenção, seguidas das perguntas sobre descarte e conscientização ambiental. Em muitos países, inclusive no Brasil, a participação do consumidor é considerada um fator determinante para o sucesso da logística reversa de resíduos de equipamento eletroeletrônico. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi apresentar uma metodologia para a identificação e análise dos procedimentos do consumidor urbano quanto ao descarte desse tipo de resíduo. Uma metodologia na qual fosse considerado não apenas o viés econômico, mas também características sociais. Então foi proposta a aplicação de um questionário para a população de dois bairros de uma mesma cidade que tivessem características socioeconômicas bem diferentes, determinadas pelo cruzamento de dados de gravimetria e IDH. Ao traçar um panorama dos procedimentos adotados atualmente pelos consumidores quanto ao descarte, a metodologia permite ampliar o conhecimento sobre a cadeia de resíduos eletroeletrônicos no contexto urbano e contribui no desenvolvimento de sugestões, de ações e políticas públicas que possam aumentar a probabilidade de retorno desses resíduos ao setor produtivo, em linha com a economia circular. Muito obrigada.